Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre assuntos que incitam um questionamento em nós, uma reflexão. Aliás, só faz sentido se incitarem essa reflexão. Se a gente criar uma curiosidade, se esses assuntos provocarem uma inquietação interna, para que a gente possa entender a natureza do que nos causa dor e sofrimento, das coisas, das situações, das falsas crenças que nos causam desconforto, por exemplo. Mas antes da gente falar sobre o tema de hoje, eu convido vocês a um momento de quietude, eu convido vocês a fecharem os olhos e trazerem a atenção para o seu corpo, como forma de ancorar a presença consciente nas sensações que nos fazem perceber que estamos aqui e que estamos agora presentes, conscientes da nossa pausa. Então, observe seus pés tocando a superfície, observe suas pernas, observe seus glúteos assentados sobre a cadeira, sobre o sofá. E vá promovendo pequenas correções posturais, onde você pode trazer mais conforto, trazer mais estabilidade, trazer mais consciência para a sua presença. E aí você vai observar a sua respiração. Vai respirar prazerosamente, sem nenhuma urgência, sentindo o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Sentindo que a prática da autopercepção nos convida a um lugar mais pacífico, nos convida a conhecer esse mundo interno em que habitamos, mas que às vezes nos sentimos estrangeiros no nosso próprio corpo. Então, olhar para esse corpo é ganhar consciência da nossa presença e dos estados mentais que o tempo todo estão oscilando, estão flutuando, mas que precisam voltar a um ponto de equilíbrio, a uma regulação fisiológica. Todo o corpo passa por essa regulação. A qualidade dos nossos pensamentos vai afetar diretamente nosso metabolismo. Então, observe agora a sua presença e desfrute dessa autoobservação suave, tranquila. Vá sentindo os seus braços mais relaxados, vá descontraindo o semblante. E então, traga as suas mãos unidas em Pranamudra próximas ao coração. Vamos inspirar e vamos dar início ao nosso encontro desta noite, vibrando o mantra 1, 3 vezes. 1. 2. Vamos descer as nossas mãos. E aos poucos vamos abrindo os nossos olhos. E devagarzinho vamos iniciar o encontro desta noite com um tema
muito interessante. Esses temas, aliás, todos esses temas, eu fico encantada. Eu fico encantada com esse espiritismo que incita a gente a pensar, que coloca a gente para sair das coisas prontas, dos conceitos prontos, das ideias passadas e repassadas, sem que a gente se questione, sem que a gente compreenda. Então, o tema de hoje é um tema muito rico, examina a própria aflição. Examina a própria aflição. Esse tema foi tirado do livro Religião dos Espíritos, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso querido Emmanuel. Emmanuel deixou e tem deixado, né, uma contribuição maravilhosa com essa forma de pensar, com essa forma de questionar, com essa forma de incitar na gente uma curiosidade, uma curiosidade que faz com que a gente não aceite as coisas prontas, mas que a gente esmiúce, mas que a gente pense. E o tema de hoje, ele é exatamente sobre isso. Examina a própria aflição. E ele coloca nesse tema, nesse texto, ele faz uma citação, inclusive, de uma das 9 bem-aventuranças que fazem parte do Sermão da Montanha do nosso querido Mestre Jesus, que é bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas ele traz ele traz uma provocação de que nós precisamos examinar a natureza dessa aflição. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O que Jesus quis dizer isso? Tentando, dentro da nossa limitada, né, da minha limitação espiritual e intelectual, eu imagino que o Cristo quis dizer, olha só, quando a gente toma consciência de que tem algo que nos incomoda, que está causando uma aflição, que está causando um incômodo emocional, uma angústia, quando a gente toma consciência, é natural que a gente crie curiosidade de entender a natureza daquela aflição. E aí, nesse caminho de entendimento, nós vamos ter a oportunidade de fazer contato com algo que nos atinge ou que está nos atingindo, entender por que estamos tão vulneráveis. E, a partir daí, colocar o nosso testemunho de fé, o nosso testemunho de rendição a uma necessidade de trabalhar o nosso tônus espiritual, o nosso tônus psíquico, o nosso tônus emocional. Então, Cristo quis, compreendo eu, que ele quis dizer, olha, bem-aventurados aqueles que percebem a aflição, porque ao perceber a aflição, eles vão inevitavelmente fazer contato com um autoquestionamento. E aí eu digo porque Cristo foi o maior yogi de todos os tempos. Pensando que o yoga nasceu muito antes do próprio Cristo, há 7.000 anos na Índia, e que existem literaturas que trazem a ideia e até a prova de que Cristo também andou na Índia com alguns monges, alguns mestres ascensionados, de linhagens austeras, né? Então, assim, a gente vai ver como tem a ver o pensamento do Cristo, inclusive nas 9 bem-aventuranças que estão no Sermão da Montanha, com um pensamento do Vedanta, que é a parte final dos Vedas, os 4 livros sagrados que tratam da espiritualidade na Índia. Nós temos um mestre hindu, já desencarnado, um grande mestre chamado Ramana, que ele deixou uns ensinamentos belíssimos. E um desses ensinamentos que me tocou profundamente é a ideia de que nós precisamos desenvolver a auto-inquirição.
o autoquestionamento. Então, quando o Emmanuel traz isso, dizendo assim, examina a própria aflição, Emmanuel está absolutamente em sintonia, em sincronicidade com esse pensamento tão antigo oriental, da necessidade de que o autoconhecimento, ele só pode ser adquirido através da autoinquirição. Autoinquirição significa o meu autoquestionamento, a minha autorreflexão. A minha prática contínua e incessante de questionar a natureza do meu sofrimento, mas também a natureza das minhas satisfações, o que me alegra e o que me entristece. O que está acontecendo quando eu me sinto muito feliz, muito contente, e o que pode provocar em mim um efeito contrário, me deixa abatido, sorumbático, sem vontade? Quais são os motivos que me fazem oscilar de forma tão abrupta entre dois polos tão distintos? A autoinquirição é o exercício do se entender. E para esse grande mestre hindu, Ramana Ramanash, nós não podemos encontrar o autoconhecimento. Nós não podemos entender um pouco sobre nós mesmos se não tivermos o hábito de questionar, de tentar entender a natureza das coisas que nos afetam de forma positiva ou de forma negativa. E Emmanuel traz isso nesse texto. Ele vai relacionando a aflição em diversas formas como ela se apresenta. A aflição quando a gente tem soberba, a aflição que a gente experimenta quando a gente é egoísta, a aflição que a gente experimenta quando a gente é sovino, a aflição que a gente experimenta quando a gente tem um ego expandido demais e acha que somos melhores, a aflição que a gente experimenta em diversas outras situações, em que nosso ego está muito proeminente e nossa alma vai ficando cada vez mais aquietada, diminuída, essa natureza espiritual que precisa ser expandida em detrimento à natureza individual. Então, o que nós estamos falando aqui é que não é só ter aflição. Ah, eu sou bem-aventurado porque eu vivo uma vida de sofrimento. Não é isso que o Cristo quis dizer. Até porque o sofrimento, na sua grande maioria, né, na sua grande parte, nós provocamos através da nossa ignorância. Ignorância no sentido real da palavra. Nós ignoramos muitas coisas ainda, todos nós. E então, como nós não temos um conhecimento real das coisas que se movem ao nosso entorno, das coisas que se relacionam conosco através deste mundo material e espiritual, como nós não temos essa visão expandida, essa consciência expandida, nós fazemos escolhas inadequadas inúmeras vezes. Nós fazemos escolhas inadequadas e essas escolhas vão ter repercussão na nossa vida, vão ter resultados de uma ação que foi feita de forma inadequada, impensada, por um ímpeto, por um momento onde nós não pensamos, onde nós não analisamos sobre todos os aspectos e simplesmente fazemos o que queremos, o que aparentemente é mais prático e vai ser mais prazeroso. Então, essas ações impensadas, essa forma de funcionar neste mundo, esse funcionamento impensado através do ímpeto, através de instintos somente, claro que isso vai ter repercussão na nossa vida. Claro que essas ações vão gerar resultados, e esses resultados, eles vão adornar a nossa existência.
Então, não é bem-aventurados aqueles, coitado, Maria sofre, Maria tem uma vida sofrida, mas desde pequena, uma desgraça atrás da outra, e parece que tudo dá errado. Nós precisamos tentar entender o que está acontecendo. Na verdade, no caso do exemplo, Maria precisa entender o que está acontecendo com ela. Porque sucessivos acontecimentos estão levando ela por uma via de sofrimento, e o que pode ser visto através disso, né? Estamos falando hipoteticamente de uma situação, citando um nome fantasioso, mas às vezes a gente faz isso a fulano, que vida horrível, que vida de sofrimento. Precisamos entender que muitas vezes nós temos karmas, pretéritos, e quando eu digo pretérito, eu faço referência a um passado bem passado, a vez de outras experiências no círculo ou no ciclo de renascimentos, e temos karmas passados mais recentes, que são escolhas que nós fazemos durante a nossa encarnação presente, e que essas escolhas, às vezes, repercutem de uma forma não agradável. E aí, quando o nosso Cristo fala, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, esse consolo não é eu sofro, o consolo cai do céu. Não, não. Porque senão nós vamos buscar arbitrariamente a dor para poder estar inserido num contexto de benesses, de um automatismo, sem que façamos nenhum esforço para isso. Não. O Cristo, ele provavelmente, o que ele quer dizer aqui, olha, quando a gente sofre e quando a gente percebe que algo está nos causando aflição, isso é maravilhoso, porque a gente para e vai tentar entender a natureza daquela aflição. O que me causa dor e sofrimento? Isso significa que eu deixei de incorporar aquela aflição como algo comum e simplesmente eu vou seguindo a minha vida, empurrando aquele fardo, e que isso vai ter um acúmulo, porque é uma vida sem pensar, sem questionar, e sem fazer as correções que são necessárias para que a gente possa não realizar de novo o mesmo equívoco. Então, ele quis dizer, é a chance, se você percebe a dor, se você reconhece a aflição, você vai ser incitado, você vai ser provocado a se perguntar, mas por que eu estou passando por isso? Por que é que eu sinto isso? E aí começa o processo de cura. Porque você vai dar o seu testemunho de firmeza em se observar, em se corrigir, em perceber, mas por que que isso é recorrente na minha vida? Por que que pessoas com essa natureza estão sempre permeando minhas relações pessoais? Por que que eu estou sempre tendo problemas com dinheiro? Por que que eu estou sempre tendo problemas relacionais? O que que o meu comportamento contribui para isso? Qual é a minha forma de me relacionar comigo e com o outro? Então, o Cristo imaginou que no momento em que você reconhece uma aflição, reconhece um incômodo, reconhece uma angústia, essa é a chance que a gente tem de parar e dizer, mas o que é isso que está acontecendo comigo? Por isso, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Porque reconhecendo o seu caminho espinhoso, reconhecendo a dor que muitas vezes machuca, maltrata, que rouba, que sequestra a paz, que sequestra a saúde espiritual, a saúde energética, a saúde física, fazendo contato com isso, a gente inicia o grande processo de auto-inquirição. Eu vou me perguntar o que está acontecendo. Eu vou querer saber o quão tenho de responsabilidade nesse processo, porque eu vou precisar catalogar as minhas dificuldades. E está tudo certo. Aí eu começo a dizer, eu me preparo para a cura, eu me preparo para o meu consolo, eu me preparo para abrir o meu campo e a minha mente para recepcionar o consolo que vem dos mestres. Porque eu reconheço a minha dor. Porque eu
quero compreender a natureza dessa dor. Porque eu não quero simplesmente arrastar aquela dor e achar que me traz algum proveito, ser a que sofre, a que se autoflagela, a que, coitadinha, está sempre... Eu não quero para mim isso. Eu quero ter vigor, eu quero ter vitalidade, eu quero poder ter uma ação participativa nesse planeta, eu quero ser um agente que constrói, não que dificulta o processo evolutivo. E se eu tenho essa ansiedade, esse desejo, se eu tenho essa vontade, eu vou me corrigir no que for preciso. E todos nós temos hábitos, temos habituações, costumes, e reproduzimos esses costumes, muitas vezes ao longo de uma vida inteira, e muitas vezes ao longo de um processo evolutivo. Hábitos, dificuldade em ouvir, dificuldade em querer entender as coisas. Às vezes, isso se configura bloqueios para o processo evolutivo. A gente, dentro da visão oriental, a gente sempre ouve os mestres dizerem que é preciso autoinquirição, que é essa capacidade de se questionar, sabe? De se colocar assim e dizer assim, eu vou entender o que está acontecendo comigo, não é um julgamento, eu não estou me apedrejando, eu não estou me julgando, até porque não tem cabimento, mas eu quero entender o que está acontecendo comigo. Eu quero entender a natureza dessa dor que está me machucando e que está tirando a minha vontade de viver a vida com mais leveza. Quais são os medos que me movem? Quais são os anseios que me movem? E qual é a real ideia que eu construí sobre mim mesma? O que é que eu vejo que eu sou? Como é que eu me sinto? A maravilhosa, a incrível, a poderosa, aquela que está sempre sofrendo, aquela que é vítima do mundo, todo mundo está tentando atingir. Eu preciso ter a lisura, a clareza, a disponibilidade de olhar e dizer o que é que está acontecendo comigo. Que tipo de gozo o meu ego acha que está tendo através desse sofrimento? Que tipo de retorno eu estou achando que é bom, mas não é? Está me mantendo num lugar de sofrimento e de autoflagelo. Por que que eu espero que o outro reconheça, através do meu sofrimento, que eu estou me impondo, quando eu não me questiono, quando eu não mudo o meu comportamento, quando eu não crio curiosidade acerca da compreensão do que realmente está provocando essa dor em mim? E vou vivendo, carregando aquela dor, e vou vivendo, me adoecendo, perdendo vitalidade. O que é que meu ego acha que tem de ganho? Em que o outro reconheça, olha como está sofrendo, olha, meu Deus, ela realmente amava muito o marido, ou amava muito o pai, ou amava muito o irmão. Ok, existem sofrimentos, mas a gente precisa se questionar. A natureza daquele sofrimento persistente, daquele pensamento persistente, aquele pensamento negativo, aquele pensamento intrusivo, aquele pensamento que às vezes a gente carrega durante muitos anos, desde a infância, de que não somos bons o suficientes, que só seremos bons se vivermos uma vida de devoção, e essa devoção às vezes faz com que a gente esqueça de se cuidar, de cuidar do nosso corpo, de cuidar da nossa mente, da nossa saúde mental, da nossa qualidade espiritual. Às vezes, aquela crença de que eu sou o melhor de todos. E eu preciso ser sempre o melhor. Então, eu não posso sentir dor, eu não posso sentir tristeza. E aí a gente vai se enganando, criando uma farsa de que porque eu sou terapeuta, porque eu sou psicólogo, porque eu sou médico, porque eu sou assistente social, porque eu sou nutricionista, porque eu tenho que ser aquilo, sabe, que eu prego de uma forma... E não sou, então eu vou criar uma dupla personalidade. Isso vai me causar dor e sofrimento. Então, aceitar a nossa natureza,
olhando, questionando, examinando e compreendendo com um quê de compaixão, que todos nós precisamos ter autocompaixão. Autocompaixão, né? A gente vive numa sociedade onde fala-se muito em ter empatia pelo próximo, em ter compaixão pelo próximo, e nós estamos precisando disso. Mas por que é tão difícil uma sociedade onde nós encontremos mais compaixão pelo próximo? Porque nós não estamos trabalhando a autocompaixão. Nós não podemos sentir empatia pelo outro quando não conseguimos olhar para nós mesmos e fazermos essa triagem do que nos machuca e do que nos dá prazer, do que nos traz alegria e do que nos abate emocionalmente. A autocompaixão é esse olhar no espelho direto, sem julgamento, sem dizer, mas você, de novo, mas será possível? Você é um fraco, você é uma fraca. Não, não, não. É olhar e dizer assim, mas o que é que está te causando tanta dor? O que é que está te colocando nesse lugar de fragilidade? O que é que você acha que está tendo de retorno que aparentemente pode ser bom aos olhos do outro, porque não pode ser ao seu? Se você está tão assim, você talvez ache que o outro, te vendo nesse lugar, vai achar que você é assim, que você precisa de mais atenção e que você está sofrendo muito porque você amava demais. Enfim, o ego, ele tece um tecido aveludado e a gente precisa observar realmente o que nós queremos. Essa é a natureza da autoinquirição. Por isso, bem-aventurados os aflitos, porque reconhecem a sua aflição, reconhecem que estão em aflição e, por isso, a partir daí, arregaçam as mangas e começam um processo de autoconhecimento, autoquestionamento, autoinquirição, ou Atma Vicharya. Atma Vicharya. Vicharya é pesquisar, questionar, conhecer, sabe? E Atman é pesquisar, conhecer esse ser que somos nós, na sua amplitude, na sua vastidão, na sua beleza que somos. Nós somos seres, nós não fazemos ideia, né? Eu sempre brinco que eu acho que no dia que eu tiver ideia da potência que é a oportunidade, da potência que é o estado de estar encarnado e a oportunidade de estar encarnado, eu vou dizer, por que eu não trabalhei mais? Por que eu não fui mais disciplinada? Por que eu não fiz melhor? Porque nós estamos em privilégio, situação altamente privilegiada. Porque só evoluir, só vai, é uma das fases evolutivas mais significativas é o estar encarnado. É o estar passando pela a experiência de estar num corpo material, dotado de uma fisiologia linda, linda, né? Deus, perfeito do jeito que é, pensou em tudo, nos deu toda essa potência material, né? Tanto de energia mais densa material, como de energia sutil, porque temos o corpo sutil, nos demos muitos instrumentos, muitas ferramentas, nos deu muitas ferramentas, esse Deus maravilhoso, e às vezes a impressão que eu tenho é que a maioria de nós vai dizer assim, eu podia ter feito um pouco, eu tenho certeza que eu vou dizer isso, eu podia ter feito mais, fiquei me atendo e eu me perdi nas grandes sensações, né, que o nosso corpo experimenta, o paladar, a visão, isso é maravilhoso, esse instrumento de evolução. A função é essa, eu estando aqui, me relacionando com o planeta material, me relacionando com coisas materiais, eu lembrar da minha espiritualidade, eu utilizar essas ferramentas sensórias para que eu possa aprimorar a minha alma, o meu self. Esse é o nosso grande desafio. Então, os bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, tem essa colocação
de Emmanuel, que diz, mas examina a própria aflição. Porque se você não examina, a aflição vai continuar sendo aflição. E vai apenas gerar mais aflição. Vai se reproduzir. Você precisa examinar o que está te causando angústia. Muitas coisas vão provocar. Muitas coisas vão provocar desconforto em nós. Até porque nossos sistemas, eles estão trabalhando numa constante organização e que a mente cria a sua própria, os seus próprios hábitos, a habituação, os seus condicionamentos. Para gastar menos energia, a gente vai começando a ter um padrão de reprodução de comportamento. Só que, às vezes, a gente reproduz esse comportamento em situações distintas e é o mesmo comportamento. Ou seja, a gente vai tratar aquela pessoa da mesma forma que a gente vai tratar a outra. Porque aí eu sou assim. Mas são pessoas diferentes. Exigem um tratamento diferenciado. São situações diferentes. A vida nos traz situações distintas o tempo todo. A gente não pode ser a mesma pessoa em todas as situações. Né? Ah, mas eu sou assim. Eu saio chutando, eu saio falando, se não for do jeito que eu quero, eu não vou. Não vai rolar. Vai te causar aflição. Nós vamos sofrer muito. Nós vamos sofrer muito. E isso vai culminar com o afastamento das pessoas ao nosso entorno. Isso vai culminar com a solidão, o isolamento. Uma aflição vai puxando a outra. Então, é preciso que a gente pare e entenda a natureza daquela aflição. Isso que Emmanuel quis dizer. Porque muitas coisas vão trazer desconforto para a gente, porque a nossa mente, ela se habitua. E ela vai criando padrões. Isso é incrível. Inclusive padrões de respostas. Só que eu não posso ter a mesma resposta para todas as situações da minha vida, para todas as pessoas de forma igual. Eu tenho que ter respostas adequadas a cada situação, a cada pessoa. São pessoas e situações diferentes. Essa maleabilidade, essa capacidade adaptativa é que vai fazendo com que sejamos mais resilientes e que possamos transitar nesse planeta de uma forma menos... que gere menos atrito e que seja mais construtiva. E é isso que nós estamos vendo. Muitas pessoas estão sendo chamadas à necessidade de readequar o comportamento, de aprimorar sua capacidade relacional. Porque é preciso. Hoje, os ambientes profissionais, né, o ambiente de trabalho, a casa, as escolas, as universidades, enfim, hoje se exige um pouco mais desse traquejo. Aquelas pessoas que antigamente a gente dizia assim, não, mas ela é assim, ela é autêntica. Ela é autêntica. Ela é grossa, ela fala o que vem na cabeça. Ela é autêntica. Hoje a gente sabe que isso precisa ser trabalhado, né? A gente não pode ser uma pessoa instintiva. Isso não cabe, mas não somos homem bugre mais. Não vivemos na pré-história. Né? Tem uma necessidade hoje de uma adequação, de uma linguagem mais compassiva, de um comportamento onde você cria uma visão empática do outro, onde você diz assim, eu consigo perceber que existem dificuldades ali, assim como eu tenho muitas dificuldades, aquela pessoa também tem. E eu preciso ter essa visão compassiva de que pessoas são diferentes, mas isso não me dá o dever de ter que conviver com pessoas que respondem tão agressivamente nas suas relações. Então, o mundo está pedindo isso. O mundo está pedindo que sejamos mais cordiais. Essa coisa dessa autenticidade grossa, essa coisa da gente achar e naturalizar a violência, não cabe mais. Não cabe mais. Mas isso precisa vir de dentro. Isso não pode ser um verniz, um polimento temporário, para que a gente ganhe algumas coisas pontuais nas relações. Não.
Isso tem que ser um trabalho através desse examinar a própria aflição, as nossas vulnerabilidades, examinar nossos medos, examinar nossas incompetências, para torná-las incompetências, transformá-las em competências, em habilidades. E assim é o processo. O processo de estar aqui encarnado é o processo de autoburilamento, é o processo de autopolimento. E isso é incrível. Essa é a função de estar encarnado. Não tem outra função. Não é, vou experimentar o mundo material, vou experimentar gozos, alegrias. Ok, você vai experimentar tudo isso. Mas a função, a meta, é você sair melhor a cada encarnação. Senão não faz sentido. Eu não venho aqui para passear e ficar nesse ciclo preso, no ciclo de renascimento. E o pior, promovendo, gerando mais aflição, mais dificuldades no meu processo evolutivo. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas examine a própria aflição. Esmiúce. Olhe, questione, se conheça, se analise. E se você achar que sozinho está muito difícil, procure um processo terapêutico, procure uma ajuda. Estude, leia um bom livro. Nós temos livros maravilhosos, os livros de Emmanuel, de Joana de Ângeles, são verdadeiras terapias, autoterapia. Agora, é preciso ler e se colocar como um elemento ali importante, se colocar como um agente a ser transformado. Não é ler e a gente está colocando o outro como exemplo, não. É se colocar ali como elemento a ser transformado, como a matéria bruta que somos ainda, tentando fazer esse processo de lapidação, autolapidação. Sabe? Autolapidação. Tem algumas obras, que, se eu não me engano, de Michelangelo, lá em Florença, que me impactaram quando eu visitei. São blocos de mármore, onde surge do bloco, olha que são as últimas obras de Michelangelo, se eu não me engano, a própria pessoa que está saindo do mármore, a própria figura que está saindo do mármore, se esculpindo, e tentando sair assim, rasgando, sabe? Como se tivesse... E ele colocou isso, o escultor não esculpe nada, o escultor liberta o que já estava ali dentro. Que coisa linda! Isso me traz muito a imagem de nós quando estamos encarnados. Um bloco de mármore, e nós estamos saindo daquele bloco, a gente está saindo daquela forma e ganhando o contorno do nosso corpo, o contorno da nossa imagem. E não é uma imagem física, agora vamos falar metaforicamente, é uma imagem da minha alma, é quem eu quero ser, o que eu quero ser e como eu quero ser. Que nós possamos examinar a nossa aflição, para que a gente possa, através dessa anamnese, através desse cuidado, através dessa sinceridade em perceber as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, a gente consiga cuidar com amorosidade das nossas feridas, a gente consiga colocar o curativo do amor nas nossas crequinhas emocionais, e que a gente possa ter autocompaixão. E é esse caminho que faz que a gente possa olhar para o machucado do outro e dizer, eu posso te ajudar? Você gostaria que eu também te ajudasse? É esse olhar que o mundo precisa, que a nova era sugere, que Jesus e toda essa guiança maravilhosa espera que façamos. O movimento da compaixão, um grande movimento de compaixão, onde sejamos sempre o coletivo em primeiro plano, que é formado pelo individual, mas que tenhamos essa visão de que todos têm que estar bem. Não adianta só eu estar bem, todos. E essa é a contribuição desse enorme tecido cósmico, amoroso, espiritual, que faz com que o planeta Terra seja esse grande planeta de regeneração que está em processo evolutivo. E esse é o momento.
Que Deus nos abençoe e que possamos refletir sobre nossas aflições e que possamos criar curiosidade e que possamos querer entender e, através disso, nos libertar desses sofrimentos. Que possamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, e agradecer a Cristo, e agradecer a toda essa ordem de espíritos de luz, a luz que rege esse planeta, que nós possamos, nesse momento, dar uma contribuição para o nosso lindo planeta Terra, e que se forme ao entorno do planeta uma corrente dourada de paz, compaixão, altruísmo, indulgência. Senhor, ajuda-nos a despertar nos nossos corações o sentido verdadeiro da compaixão. Que possamos amar, que possamos exercitar o amor em todas as suas expressões, com todos os nossos irmãos, com a natureza, com todos os animais, com as folhas, com as flores, com as águas, com a terra, o solo, Gaia, Mãe, com o céu. Tende misericórdia, Senhor, de nós, para que possamos fazer contato com uma grande compaixão. E essa compaixão nos move em direção à autocura, a cura das nossas aflições, cura dos nossos medos, a cura das nossas crenças negativas, a cura da nossa ansiedade, a cura do mais primitivo do primitivo que nos causa desordens, mas que mantenha essa nossa ancestralidade saudável, do conhecimento de todos os caminhos que já trilhamos e que possamos, através desse autoconhecimento, através dessa jornada ancestral, que é tão forte em nós, que possamos cada vez mais aprimorar as nossas habilidades espirituais, emocionais, psíquicas e energéticas. E vamos trazer as nossas mãos unidas em Prana, vamos inspirar e encerrar o nosso encontro desta noite dizendo Om Shanti. Muita paz, muita paz, muita paz. E até o nosso próximo encontro com fé em Deus. Muito obrigada pela atenção de vocês.